Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque eu não sei qual hora que você vai estar ouvindo esse vídeo. Eu vim aqui trazer uma mensagem hoje que Deus colocou no meu coração, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, nós estamos vendo as coisas acontecerem à nossa volta com uma velocidade tão grande e os homens estão cada vez mais distantes de Deus. E eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje com respeito à vida eterna. Assim como tem a vida eterna, também tem a morte eterna. E o que eu tenho comentado muito é que as pessoas estão tão preocupadas com o corpo físico e parece que se esqueceram que tem uma alma, tem um espírito para ser salvo. E todos querem salvar o corpo físico, querem salvar a carne. Mas nós não somos apenas a carne, nós somos almas viventes. Eu estou falando de mim, não estou dizendo que está escrito isso na Bíblia, nem que Deus falou. Mas eu vejo que nós, o ser humano, o homem, a mulher, Deus criou uma alma vivente. Eu e você somos uma alma vivente. E Deus formou o corpo do pó da terra para que esta alma se manifestasse. E Ele deu vida a esta alma, dando-nos o espírito de vida. Eu quero ler algumas passagens bíblicas, depois a gente vai falando, porque eu peguei só os versículos. Não é que é principal, porque o correto seria a gente ler o versículo, o capítulo, no texto todo, se fosse possível. Mas seria muito longo para mim fazer isso. Então, eu vou falar os versículos que eu busquei a respeito da vida e da morte eterna, e sobre quem somos e como Deus nos formou. Nós precisamos de saber isso. Se prega muito pouco sobre a salvação da alma. Hoje, as pregações que mais atraem pessoas são pregações que falam de cura física, fala de prosperidade financeira e outras coisas mais. Mas agora é muito raro uma mensagem que fala sobre o pecado, que nos leva à morte eterna. Pouco se fala sobre a alma e o espírito. Porque, como eu estava conversando com o pastor Alan hoje, essas mensagens não atraem pessoas. Porque eles querem ouvir aquilo que faz bem para eles, para o seu ego. E muitos pregadores, infelizmente, estão aproveitando estas crises, estas fraquezas do ser humano para trazer a eles uma mensagem que não é a realidade. Porque Jesus não veio para salvar o corpo físico, até ele teve que passar pela morte física. Mas ele veio para salvar a nossa alma e o nosso espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós vimos aqui que em Gênesis capítulo 2 e 7, a Bíblia nos diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, vocês estão vendo? Deus formou do barro
do pó da terra o homem. E diz que soprou nele, nas narinas dele, o fôlego de vida, o espírito de vida. Então agora nós somos uma alma vivente. E para onde é que você está direcionando a tua alma? Todo mundo sabe que quando morre vai para o cemitério. O corpo físico vai para ali. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz que tinha dois, um de cada lado? E um deles se arrependeu. E Jesus disse para ele, porque ele disse, quando se lembrares de mim, eu quero estar no teu reino. Jesus disse, logo estarás comigo no paraíso. Então, há um lugar para nossa alma e nosso espírito. Não é purgatório, não é purgatório, sei lá como é que fala isso direito. Não é, não tem nada a ver. Sabe por quê? O que eu fizer nesta vida, bem ou mal, eu vou levar. E ninguém pode me salvar depois que eu morro, fisicamente, e partir daqui. Porque tem muita gente que faz penitência, fazem tantas coisas para a pessoa que morreu, para livrar ela de alguma coisa, para pedir perdão para ela perdoar. A pessoa, depois que ela terminou a sua vida aqui, fisicamente, ela já não tem mais nada que fazer, que nem falar, ela não fala com ninguém, não responde para ninguém. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, você e eu, nós somos alma vivente. Em outra passagem, Lucas 12, 20, a preocupação era tanta com as coisas materiais, com os bens, de ajuntar de tesouro aqui na terra. Jesus disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, gente, as pessoas estão lutando para ter e ter cada vez mais, mas não vai levar nada. Precisamos sim de trabalhar, precisamos de ter coisas, porque moramos num mundo material. E o nosso corpo precisa de coisas materiais. Mas nós não podemos ficar só agarrados nas coisas materiais, porque nós não vamos levar nada daqui. Agora, o que vamos levar daqui é o que nós fizemos, de bom ou de mal. Eu sempre falo para as pessoas, se você precisar de perdoar alguém, peça perdão enquanto ele está vivo. Não é esperar um dia eu vou perdoar. Um dia eu vou pedir perdão. Você não pode dizer isso porque você não sabe qual é o dia, qual é a hora. Às vezes alguém está precisando, está querendo uma visita tua, quer falar com você. Você diz, outro dia, outra semana, porque eu não tenho tempo. As pessoas estão tão ocupadas com o tempo que estão se esquecendo que eles terão uma vida, um tempo eterno. E quando nós falamos em vida eterna, também temos que falar da morte eterna. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu falo, quando eu prego, que a morte, para mim, nada mais é do que uma separação. Quando eu morrer, ou você morrer, ou os que já morreram, o corpo na morte foi separado do espírito e da alma. Então, houve ali uma separação.
E quando fala de morte eterna, está falando da separação do homem na presença de Deus para a eternidade. E é bem claro quando a Bíblia fala: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, tudo que você está preparando não vai ficar, você não vai levar. Para quem é que você está fazendo tudo isso? Nada que é teu, nada que é meu, nem esse corpo que eu tenho é meu. Ele é emprestado para minha alma, enquanto eu estiver passando aqui. Então, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui como... nós estamos aqui passando por essa terra. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, já conhecia eu e você. Então, Ele nos trouxe para essa terra. Eu falo sempre, é para nos fazer um teste, se vamos ser aprovado ou reprovado. E Deus criou o homem para a eternidade, para ser vivo eternamente. Mas Ele deu o livre-arbítrio para nós escolher se queremos viver eternamente ou viver a morte eternamente. Então nós vimos aqui também 1 Coríntios 6,19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, esse corpo agora, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar em mim. E há uma luta entre o meu espírito e o Espírito de Deus, entre o espírito e a carne. Mas nós temos que escolher em vida. Ninguém vai fazer nada por ninguém para salvar ninguém depois da morte física. Ninguém se salva assim. Por isso que Jesus veio a este mundo, para nos salvar. Não é salvar o corpo físico, mas a nossa alma. Isso você precisa entender. As pessoas lamentam, as pessoas choram, as pessoas se descabelam quando morre alguém da família, um amigo. Eu sei que todos têm sentimentos. É difícil você imaginar você viver uma vida com uma pessoa ou com um amigo durante tantos anos e de repente ele se vai. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que entender que todos nós nascemos e um dia vamos morrer. Há pessoas que culpam Deus pela morte de alguém. Deus não tem culpa da morte de ninguém. De ninguém. Deus não é culpado de nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De tal maneira que Deus deu... não, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, Jesus veio morrer por mim, por você, pelo nosso pecado. E salvação só há em Jesus, não há em religiões nenhuma, porque Jesus não é uma religião, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Então, Ele não é uma religião, não é nenhuma religião que nos liga a Deus.
Algumas religiões podem nos mostrar o caminho para se chegar a Deus. Mas o único caminho para se chegar a Deus é Jesus. Não há outro caminho. As pessoas se apegam às suas religiões, às suas tradições. Eu também dizia, muitos dizem, eu vou morrer na minha religião. De fato, você vai morrer na tua religião. Porque a tua religião não pode te salvar. A tua religião não vai fazer nada para te livrar da morte eterna. Só há salvação em Jesus. E Jesus prometeu que ia nos levar. Ele ia preparar para nós uma nova morada. Então, nós estamos de passagem por essa terra. E Jesus foi preparar uma nova morada para nós. Então, nós vimos aqui, né, que a Bíblia diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então, nada nessa terra é meu. Tudo que eu tenho foi dado por Deus, como diz, emprestado, porque eu só vou usar enquanto estou aqui, depois eu não tenho mais nada. Entende? Às vezes as pessoas ficam, por que Deus levou a minha tia, o meu pai, minha mãe? É porque todos nós vamos, gente. Todos vamos, você vai. Seja hoje ou seja amanhã, vai chegar teu dia também. Há pessoas que trabalharam 10, 20, 30, 50 anos juntando riquezas, e alguns até dizem que tem dinheiro em abundância, se ficar doente, para pagar os melhores médicos. Não tem dinheiro que vai te livrar disso. Você pode gastar tudo que ganhou na vida e não vai se livrar da morte. Não. Em Daniel, capítulo 2, 22, diz, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está aqui. Qual é a direção que você está dando para a tua alma? O que você quer? Porque vai existir a ressurreição. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está ali uma prova, que todos morrerão e irão ressuscitar, mas uns para a vida eterna e outro por desprezo eterno. O que é que você está fazendo com a tua alma? Você está tão preocupado com o teu corpo físico que você não pensa na tua alma. Você quer gozar a vida, quer fazer tudo do melhor aqui para a tua carne. Mas não se esqueça que você é uma alma vivente. E que esta carne é a casa da tua alma e do teu espírito. E aquele que entrega sua vida para Jesus um dia, Jesus, na Bíblia, diz que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então esse corpo é o templo do Espírito Santo. O que estamos fazendo com esse templo? Depois nós podemos ver também em Mateus 10, 28, diz, e não temeis os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entenderam isso? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de morrer, de que alguém o mate, seja lá como for. Mas aqui está nos ensinando que nós devemos temer aquele que pode nos fazer
de perecer no inferno? A alma e o corpo. As pessoas dizem que Deus mandou alguém para o inferno. Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas é que decidem ir para o inferno. Tem dois caminhos. O céu para a vida eterna e o inferno para a morte eterna. E quem decide isso é você. Você. Não é a tua religião, não é a tua bondade, não é você ser bonzinho, não é você matar a fome de milhões de pessoas, não é você ser, como diz, degeneroso. Isso faz parte daqueles que temem a Deus, mas não o salvam. Então você tem que temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas obedecer a Deus. Então, obedeça a Deus, ande com Deus. Você vai passar por lutas, por dificuldades, tantas coisas. Mas Deus vai estar contigo nesta queda no caminho. Aí você vai dizer, mas então por que ele ainda não curou a minha mãe, meu tio, meu pai, minha avó? E curou aquele outro que nem tem Deus, que não vai para igreja nenhuma, que vai isso, para aquilo. Deus, quando manda a chuva, Ele manda para todos. Para o bom e para o mal. Mas há uma diferença entre os dois. Um vai ter uma vida eterna com Deus, na presença de Deus. E o outro vai ser desprezado para a eternidade, não vai ter mais a presença de Deus. Aí você pode dizer, mas ele é tão mal assim, diz que Deus é amor. Ele é amor, mas também ele é justo. Quando você erra, quando você falha, quando você comete as coisas erradas, as consequências do teu erro virá. Entende? Uma pessoa pode matar o outro, e o parente, o amigo, o filho, sei daquele que morreu, é capaz de ir perdoar essa pessoa. Mas ela vai ficar lá na cadeia para pagar a pena. Então, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ande com Deus, temam a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Ele pode perdoar a mim e a você, mas as consequências do nosso erro nós vamos ter que pagar. De um jeito ou de outro. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:29, Evangelho de João. Então aqui está bem dizendo, se você fez as coisas boas, andou reto diante do Senhor, você também fez coisas erradas, é claro, a gente erra todos os dias. Mas Jesus pagou por esses nossos erros. E quando eu falo que Jesus pagou por nós, esse erro, ele pagou por aqueles que o aceitaram como Filho de Deus e creem que ele é o Filho de Deus e creem que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não há outro. Não há outra pessoa. Não há nenhuma religião. A religião, como eu já disse muitas vezes, traz muita confusão. Jesus, ele padeceu na mão dos religiosos. Foram eles que crucificaram Jesus. Foram eles que incitaram o povo a pedir a morte de Jesus naquela cruz.
Eles preferiram soltar os bandidos, Barrabás, que era um bandido, que era um criminoso, que era um ladrão. Eles preferiram ele do que Jesus. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão mais para o lado do mal do que do bem. Quem faz o bem hoje e fala a verdade é desprezado para a maioria. Não tem valor nenhum. Então você tem que se apegar a Deus. Então os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Então vai acontecer a ressurreição para a vida eterna e para a morte eterna. Jesus disse na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 14, até o versículo 5 e 6, ele diz o seguinte, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esqueça da tua religião, esqueça das tradições antigas, se você quer ser uma pessoa salva. Porque só Jesus pode nos salvar. Só Ele. Se eu creio em Jesus não é dizer que eu creio porque eu tenho a camiseta, eu tenho um crucifixo, eu tenho um santinho dele, isso não quer dizer nada. Eu tenho que ter Jesus no meu coração, é na minha vida. Eu tenho que provar que Jesus habita em mim pela minha conduta. Aí você vai dizer, então você é muito santo. Eu não sou. Eu sou um pecador igual a qualquer um. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas Jesus veio pagar pelos meus erros e pelos meus pecados. Mas Ele não veio fazer isso para mim ter uma vida eterna aqui na terra. Ele próprio passou, Ele mesmo, o próprio, passou pela morte física. E Ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. A Bíblia diz que ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu. Então Jesus foi o único que desceu e é o único que subiu. Todos os que morrem, todos, sem exceção, todos estão na sepultura, esperando o dia da ressurreição, para a vida eterna ou condenação eterna. Então, Deus promete a vida eterna a todo aquele que crê nele. A morte não é o fim, a morte é o castigo, o castigo eterno, existem por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador e segue-o, ressuscitará e viverá para sempre. Jesus, quando ressuscitou, o corpo dele foi transformado. Porque Jesus, enquanto estava na carne como eu e você agora, antes dele ressuscitar, antes dele morrer, ele não podia passar por uma parede, não podia passar por lugar nenhum. Mas depois que ele teve um novo corpo, uma transformação, depois da ressurreição, ele entrou na casa onde os discípulos estavam todos orando, tudo fechado e trancado.
E ele chegou no meio deles. E vocês vejam então que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você tem que crer em Jesus. Crer em Deus, não da boca para fora. Não dizer, eu creio que Deus existe. Até os demônios creem, até o diabo crê, porque estiveram junto com Deus. Eles creem em Deus, mas não serão salvos. E muita gente diz que crê em Deus, mas vive levando uma vida que, aos olhos de Deus, é a maior abominação que pode existir. Então Deus ama você, do jeito que você é, mas Ele não ama o teu pecado e o meu pecado. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue do seu Filho sobre mim. Porque Ele não pode ver a mim, porque Ele ia me consumir por causa do pecado. Então, as pessoas perguntam, então, por que nós morremos? Por que ficamos doentes? Por que acontece isso, aquilo? É porque o salário do pecado é a morte. Deus, quando Ele falou com Adão, Ele disse, não coma dessa fruta. As pessoas dizem que é maçã. A Bíblia nunca falou que tem maçã, que é maçã. Mas é uma fruta. Porque o dia que comeres, morrerá. E Adão comeu. Ele desobedeceu. E ele morreu. Fisicamente, não, ele continuou. Deus expulsou ele do jardim do Éden, ele e Eva. E colocou os anjos para guardar o jardim, para que eles não voltassem mais. Então, o pecado separou eles de Deus. Entende? Mas Jesus morreu por eles. Jesus morreu por todos os pecadores. Mas só aqueles que crerem nele e aceitarem ele será salvo. Daí você vai dizer, mas Adão e Eva não tinham Jesus naquele tempo. Mas Jesus morreu para aqueles do passado, que criam em Deus, que tinham uma vida com Deus, que vivia na presença de Deus e que obedecia a Deus quando faziam os sacrifícios que Deus pedia. Então, Romanos 6:23 nos diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não tivesse entrado o pecado do mundo, nós não íamos ter doença, nós não ia ter ódio, nós não ia ter raiz de amargura, nós não ia ter dor, nós não ia ter nada disso. Deus não criou o homem para isso. O Deus não criou o homem para sofrer, mas Ele criou o homem para que o adorasse, para que contemplasse a criação dele. Então ele diz, e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. A primeira epístola de João, capítulo 5, o 11 ao 13. Aqui não está falando do Evangelho de João, mas as cartas que está em Atos dos Apóstolos. Você pode ir lá para ler. Eu peço para você, eu te aconselho, pegue a sua Bíblia e comece a ler esses versículos de cima e embaixo, leia. Eu não quero que você fique aqui, como muitos dizem, eu não preciso de ler a Bíblia, eu não preciso estudar, porque os pastores já sabem de tudo e já falou para nós, e eu acredito neles. Cuidado com esse negócio. Tem muitos
pregadores, muitos líderes religiosos enganando o seu povo, porque não conhecem a Deus. Ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus. Muitos ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não tem Jesus. Ah, eu tenho. Olha, eu uso a camiseta de Jesus, eu tenho aqui em casa cruz, tenho aqui em casa de versículos bíblicos na geladeira, na parede. Essas coisas não provam nada que você conhece Jesus. Eu uso da camisa do Flamengo, do Atlético Paranaense, mas na realidade eu não conheço, não sei nem nome de jogadores, nunca fui lá no estádio ver nenhum jogo deles, eu não sei quem é a diretoria, eu não sei nada, mas quando me perguntam, eu sou flamenguista, de nome, eu não sou sócio do clube. Então você pode ser um desses cristãos que diz que crê em Jesus, mas não conhece Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Tem que ter uma vida com Jesus. Eu quero dizer para você no final dessa mensagem: creia em Deus de coração. Creia em Jesus de coração, não só de nome. Deus tem bênçãos para você. Deus quer o melhor para a tua vida. E se não vier o melhor, Ele vai te ajudar a passar pelo pior. É como se você estivesse passando num rio com uma correnteza muito grande. E você dizia, eu não consigo passar. Mas alguém que entende de embarcação, que entende de barco, conhece a correnteza dos rios, ele vai dizer, vamos, que a gente vai passar. Eu conheço o caminho todo, eu conheço isso aqui tudo. Deus conhece tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe das tuas dificuldades. Então eu te aconselho nesta tarde, ou essa noite, essa manhã, eu não sei, para que você se agarre com Deus, volte para Deus. Entregue tua vida para Jesus. Quando eu fiz essa entrega para Jesus, eu fui liberto do cigarro, da bebida e muitas outras coisas erradas que eu fazia. Então eu tive essa experiência, mas enquanto eu tinha Jesus, eu estava na minha religião, eu estava cada vez mais me afundando. Eu não tinha esperança de nada. Eu ia para a igreja? Ia, de vez em quando. Mas entrava vazio, saía vazio. Eu podia ouvir hinos, eu podia ouvir pregação e tudo mais, mas eu saía, entrava e saía vazio, sem esperança nenhuma. Mas o dia que eu decidi fazer uma entrega total da minha vida para Jesus, Jesus mudou a história da minha vida. E Ele quer mudar a tua também. Ele quer te levar para junto dEle. Como Ele diz aqui, leia o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 6. Leia. Se quiser ler o capítulo inteiro, leia os 4 evangelhos todos. E você vai ver o que você está perdendo. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês sabem porque muita gente, seja no Canadá, seja no Brasil, sofrem, sabendo que tem todos os direitos, tem tudo a favor dele, em tudo, mas ele não conhece a Constituição, nunca leu o livro da Constituição, então ele não sabe nada. Aí ele vai pegar um advogado que sabe tudo. O advogado pode saber tudo, mas muitas vezes
Ele não vai usar tudo. Você tem que conhecer, para que ninguém te engane. Porque os advogados, por favor, eu não sou contra advogados de jeito nenhum. Advogado existe para isso. Tem um de acusação e tem um de defesa. E aquele um que é de acusação, para esse, pode ser depois defesa do outro, e assim por diante. Mas se você conhecer as leis, vai ser muito mais fácil para você. Então, para você seguir a Deus, seguir a Jesus, você precisa conhecer a Deus. E aqui, olha, este é o manual para você saber quem é Deus, quem é Jesus. Como eu sempre falo, se você tem um carro, você vem um manual junto com o carro. Se você nunca leu o manual, você pode ir para um mecânico que tem segundas intenções, não são boas, ele vai te enganar sempre. Ele vai fazer aquilo que não é para fazer no teu carro. Quando você levar o teu carro lá para consertar, ele pode voltar pior do que estava. Não estou falando que os mecânicos são assim, mas existe má em todas as profissões. Existem pessoas más mesmo, mas existem também as pessoas boas. Então, se você conhece o manual do seu carro, dificilmente vão te enganar. E se você conhece a Bíblia ali, aí você vai me dizer, mas eu não sei ler, mas você tem ouvido. Ouça. Existe a Bíblia falada hoje. Você pode ter ela para você ouvir. Você não precisa saber ler e nem escrever, mas tu sabe ouvir. Então, procure ouvir. E ouvir a coisa certa. Você pode estar ouvindo pregações na televisão, no rádio, seja onde for. Mas se você não conhece a palavra, podem estar te enganando. E você está ouvindo tudo e achando que está tudo bem. Porque quem está falando, quem está pregando, é que conhece. Cuidado com isso. Os bereanos, cidade de Bereia, quando Paulo ia pregar, quando os apóstolos iam pregar para eles, eles examinavam as escrituras para ver se o que eles estavam falando é verdade. Eles não eram enganados. Faça isso. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, Senhor, de estar aqui, trazendo esta mensagem. Que a tua graça, a tua paz, o teu amor e a tua salvação seja para com cada um daqueles que acabaram de ouvir esta mensagem. Salva, Senhor, todas as famílias que estiverem ouvindo esta mensagem. Fortalece aqueles que estão fracos na fé. Ajuda, Senhor, o teu povo que clama por ti. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Amém. Amém? Então, eu estou encerrando aqui essa mensagem. Se essa mensagem falou com você, ou se você gostou dela, compartilhe com os teus amigos, teus parentes, com teus colegas de trabalho, nas tuas redes sociais. Tá bom? Deixa aí o teu gostei. Se não gostou, não diz nada. Senão você vai me deixar triste. Então, dê o seu positivo, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. É só você bater um clique ali e já está inscrito. Você não vai pagar nada para isso, não vai deixar informação nenhuma tua, mas você vai estar nos ajudando que o canal nosso cresça e alcance mais pessoas, mais vidas. E também vai lá no sininho, dá um toque, para quando tiver uma nova mensagem, um novo vídeo, você possa ser avisado
Tá bem? Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Fui. Então, como a Ermelinda diz, olha, o meu abraço, um beijo para vocês e o coraçãozinho que eu tenho dificuldade para fazer, mas está aqui, né? Então, olha, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para você.